A consciência da rendição, irmão. Nós precisamos nessa geração render a nossa mente, render os nossos pensamentos ao Senhor. Termos uma mentalidade rendida à presença de Deus. Não guerrearmos contra nós mesmos a partir da nossa mente. Muitas pessoas têm sofrido com ansiedade, depressão, com crises emocionais, porque guerreiam consigo mesma, com pensamentos que não condiz sobre Deus, que não se rende à presença de Deus, que não pensam nas coisas de Deus. Um tempo como esse, Deus nos convida a render a nossa mente, a termos pensamentos cativos à sua presença e à sua vontade. Esse texto ele fala sobre um personagem chamado Bezalel. Não sei se você já ouviu sobre esse jovem. 13 anos. Bezalel, ele foi incumbido por Deus por uma missão incrível. Bezalel não é um homem que fez milagres extraordinários, prodígios, sinais, como grandes homens da Bíblia. Mas Bezalel construiu algo poderoso para Deus. Bezalel construiu uma casa para Deus, um lugar para a glória de Deus, um lugar para a manifestação de Deus. Bezalel tinha 13 anos, um adolescente que tinha tudo para dizer: eu não tenho compromisso com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu esse jovem e o liberou sobre ele o seu espírito. Isso nos ensina, irmãos, que para grandes construções nós precisamos de uma mente rendida ao Senhor. Para construirmos algo para Deus, nós precisamos primeiro render a nossa mente a Deus, render os nossos pensamentos a Deus, a nossa consciência às coisas de Deus. Nós vivemos dias em que a gente pensa muitas coisas e pensamos de forma veloz, porque existem cobranças, exigências, resultados, existem situações que ocupam a nossa mente. Mas Deus, Ele quer contar comigo e com você para construirmos um lugar para a glória dEle, para construirmos uma vida para a glória dEle, construirmos uma família para a glória dEle, construirmos um ministério para a glória dEle. A Bíblia fala de Bezalel como um jovem, mas cita a sua genealogia. Diz que ele começa o texto dizendo que ele era filho de Uir e neto de Ur. O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur. Então, Bezalel, esse jovem, tinha como avô um homem que foi o intercessor de Moisés. Caminhou com Moisés. Ur era aquele que estava segurando os braços de Moisés em uma grande batalha, que não deixou Moisés sozinho nos dias difíceis. Junto com Arão, fizeram a diferença na vida de Moisés. E eu fico pensando, irmãos, esse jovem teve uma referência dentro da sua casa, um avô extremamente comprometido com as coisas de Deus. E como esse jovem não era, irmãos, e não herdou essa unção da referência que ele tinha na sua casa. Então esse era Bezalel, esse jovem. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a consciência desse jovem fez toda a diferença naquilo que ele se propôs a construir. Ele foi o primeiro homem da Bíblia descrito como ser cheio do Espírito do Senhor. E isso nos ensina a focar como Deus é capaz de capacitar e de usar pessoas comuns, improváveis. Como a gente pode pensar em Deus usar um jovem de 13 anos para construir o seu tabernáculo? Deus poderia escolher tantos outros. Deus poderia escolher os melhores, os mais eloquentes, os mais fortes. Mas Deus levanta um jovem de 13 anos e o capacita para que ele construa, não qualquer coisa, mas construa uma casa para a glória de Deus. Construa um lugar para a manifestação da glória de Deus. A construção do tabernáculo foi essencial, irmãos, para estabelecer o lugar da presença de Deus no meio do povo de Israel. Naquele tempo, Deus ele usava o tabernáculo para manifestar a sua presença, a sua glória. O tabernáculo representava a igreja do tempo de hoje. Então era uma construção extremamente essencial para o povo de Israel que estava em peregrinação. Então o tabernáculo era uma tenda com as medidas exatas, com os utensílios necessários para falar de tudo sobre Deus. E diferente de outros líderes, a unção desse jovem não era para pregar,
não era para fazer milagres, mas para criar e executar coisas para Deus com sabedoria, inteligência e habilidade. Sabedoria, inteligência e habilidade. Repita comigo: sabedoria, inteligência e habilidade. Coloca a mão no ombro dessa pessoa nessa noite e diga assim: eu quero profetizar sobre a sua vida. Sabedoria, inteligência e habilidade. Diga ela assim: a partir de hoje, uma unção nova de sabedoria, inteligência e habilidade vai repousar sobre a sua mente, e você vai passar a produzir algo, coisas incríveis e grandiosas que vão falar sobre o nome de Deus e a glória de Deus para a sua vida. Sabedoria, inteligência e habilidade. Nós precisamos disso, amém? Nós precisamos dessa unção. Nós precisamos buscar isso em Deus. Isso você não vai achar no mundo. Isso você não vai achar nas faculdades. Você não vai achar nos colégios. Isso você acha na presença de Deus. Sabedoria, inteligência e habilidade. Deus dotou esse jovem disso. Deus derramou uma unção sobre esse jovem para isso. O capacitou para ele construir algo incrível, chamado tabernáculo. A história de Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Seu nome significa a sombra de Deus. Então Deus não procura apenas pessoas que tenham talentos. Deus procura corações que estejam rendidos ao que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, o que Deus está procurando na sua vida é a sua rendição, antes dos seus talentos, antes daquilo que você quer mostrar para Deus que você é capaz de fazer. Mostre para Ele o nível de rendição que você tem à presença dEle. E o que a gente aprende com esses versículos que nós lemos? Porque a Bíblia fala de Bezalel, mas após terminar Êxodo, não se fala mais da história desse jovem. Então ele foi importante para aquele tempo. Ele foi essencial para aquele momento de construção. E ele deixou esse legado. Porque o livro de Êxodo termina com a conclusão do que esse jovem se propôs a fazer. Então, uma consciência de rendição, irmãos, ela libera coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa que essa realidade faz na minha e na sua vida é nos fazer entender e entregar o nosso coração ao Senhor, antes de entregar a nossa capacidade a Deus. O capítulo 31 começa dizendo: Deus disse: eu chamei Bezalel e eu o enchi do meu espírito. Essa palavra veio do próprio Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu escolhi especificamente esse jovem. Eu escolhi esse jovem e derramei sobre ele o meu espírito. E dei a ele uma unção de sabedoria, inteligência e habilidade. Ele vai construir o tabernáculo. Ele vai ser usado como um artesão. E ele vai produzir coisas incríveis. Ele vai fazer do jeito que eu estou falando, nas medidas que eu falo. Mas eu entendo, meus irmãos, que para esse jovem, ouvir Deus falar com ele, dizendo: Bezalel, chamando pelo nome, dizendo: eu te escolhi para você construir algo para mim. A resposta desse jovem para Deus, ela vem antes em um coração rendido, entregue ao Senhor. Antes de ele dizer: Senhor, toma minhas mãos, toma minhas habilidades, ele entregou o seu coração ao Senhor. Sabe, Deus está querendo falar com alguém aqui nessa noite, porque talvez você está entregando coisas para Deus, sem entregar o seu coração a Ele. Talvez você está querendo fazer coisas para Deus, sem primeiro render o teu coração a Ele. E talvez isso só nos faça ser frustrados ou decepcionados em alguma situação, em alguma circunstância. Porque quando a gente decide entregar o nosso coração primeiro, quando a gente decide entregar a nossa mente primeiro, Deus ele vai nos preencher, Deus ele vai derramar essa unção sobre nós, Deus ele vai liberar o seu Espírito sobre a nossa vida.
Então, antes de Deus usar as suas mãos, Deus tomou posse do seu coração. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: antes de Deus usar as suas mãos, Ele quer tomar posse do seu coração. Diga mais uma vez: antes de Deus usar as suas mãos, Ele quer tomar posse do seu coração. Diga para 3 pessoas aí. Antes de Deus usar as suas mãos, Ele quer tomar posse do seu coração, amém? Deus quer tomar posse do seu coração, irmãos. Deus quer tomar posse do seu coração. Bezalel poderia usar o seu talento, porque ele já era artesão, ele já fazia coisas com as suas mãos, ele já produzia coisas. Ele poderia usar o seu talento para enriquecer no Egito, e era direito dele. Mas Deus o chamou para usar o seu talento na construção de algo para Deus, na construção do reino de Deus. Mas isso só seria possível se ele entregasse o seu coração ao Senhor. E aí é onde faz a diferença de uma mente rendida, é que é um coração entregue. E hoje acontece a mesma coisa. Há pessoas exatamente capacitadas, são excelentes naquilo que fazem, excelentes profissionais, dominam bem aquilo que faz, são grandes líderes, mas vivem apenas construindo os seus próprios projetos. Quantas pessoas a gente não conhece, e nós estamos hoje vivendo esse tempo, o tempo do individualismo exaltado, onde a gente se preocupa muito mais com as nossas coisas, com nossos projetos, com o nosso eu, com as nossas conquistas, com o nosso dinheiro, e a gente vai deixando as coisas de Deus de lado, a gente vai deixando as coisas que Deus quer construir a partir de nós para segundo plano. Deus se trouxe aqui nessa noite para dizer a você que Ele tem um projeto para entregar nas suas mãos, que Ele tem um plano para fazer com você acontecer nessa geração. Assim como Ele levantou esse jovem, Ele quer levantar a mim e a você nesse tempo. Mas Deus quer de mim e de você o nosso coração antes das nossas mãos. O problema nunca foi a falta de talentos, o problema é a falta de rendição. Jesus diz em Mateus 16, 24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não há como nós estarmos seguindo ao Senhor se a gente não render a nossa mente e o nosso coração a Ele, se a gente não negar o nosso eu. Quando a gente se rende, a gente está se negando. E hoje, irmãos, muitas pessoas, elas não têm esse entendimento, porque acham que negar-se a si mesmo é perder a sua identidade. Não, Jesus não está dizendo, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, Ele está dizendo, abra mão da sua identidade. Não, irmãos, negar-se a si mesmo não é perder a nossa identidade, não é perder a nossa característica. Negar-se a si mesmo é simplesmente a gente abrir mão do controle das coisas, do controle dos nossos pensamentos, do controle da nossa vida. E quantas pessoas hoje não estão exatamente nesse lugar, porque a sua vida se baseia apenas no eu. São talentosas, são grandes pessoas que têm feito coisas incríveis para a sua família, para a geração, porém, irmãos, têm feito só para si. A gente precisa pensar um pouquinho a mais, porque existe um propósito de Deus para nossas vidas. Existe um plano de Deus para você e com você. E aí, muitas pessoas se perguntam hoje qual é o meu propósito. Talvez se você mudar a pergunta, você consiga entender melhor o que Deus quer fazer na sua vida. Talvez a pergunta correta seria: quem governa as minhas decisões? Porque quando eu encontro quem governa as minhas decisões, logo eu encontro o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. Enquanto Deus não governa o coração,
Qualquer sucesso da minha vida, da sua vida, será pequeno diante da eternidade. Eu já tive sucesso na minha vida profissional. Eu tenho uma formação de fisiologia do exercício, uma especialização em treinamento de força. Passei 15 anos da minha vida como personal trainer, atendendo a clientes dessa cidade, na melhor academia da cidade. Eu era bem remunerado, eu era bem sucedido, vivia bem financeiramente, sustentava a minha casa, a gente vivia sossegado. Então, para mim, eu tinha sucesso, até o dia que Deus me cobrou algo, dizendo: o seu sucesso é fantástico, mas ele é pequeno a nível de eternidade. O que você está fazendo com o talento que eu te dei? Essa pergunta, irmãos, ela precisa ser feita para nossas vidas constantemente. Não tem nada errado de a gente ter sucesso. Não tem pecado, você não está pecando em querer ser bem sucedido na sua profissão, ter uma formação, ser o melhor, ganhar bem. Não tem pecado nisso, irmãos. Pelo contrário, Deus, Ele se alegra quando a gente quer crescer, quando a gente quer prosperar, fazendo as coisas de forma justa, fazendo as coisas de forma correta, que agrade ao Senhor. Ele é o primeiro a abrir as portas na nossa direção. Porém, a gente não pode esquecer que existe um plano de Deus para nossas vidas. Existe um Deus que tem um projeto que nós estamos incluídos nele. O seu nome está incluído no projeto que Deus tem. A sua casa está incluída no projeto que Deus tem. E a gente precisa deixar Deus governar a nossa mente nesse sentido. Porque a rendição transforma talentos naturais em instrumentos divinos nessa terra. E aí, Deus não unge aquilo que nós controlamos, Ele unge aquilo que colocamos nas mãos dEle. Esse jovem Bezalel, quando ouviu Deus o chamar para construir um tabernáculo, ele colocou o seu talento, porque ele já era artesão, nas mãos de Deus. E aí Deus ungiu, liberando o seu espírito, o espírito de sabedoria, inteligência e habilidade, acima do normal. Eu quero profetizar sobre você que essa unção virá acima do normal, uma sabedoria acima do normal, uma inteligência acima do normal, uma habilidade acima do normal sobre a sua vida. Se você acredita e crê, diga amém, dá um glória a Deus e aplauda a presença do Senhor nesse lugar. Nós precisamos buscar isso em Deus, irmão. Senhor, me unge com sabedoria acima do normal. Me dá essa unção de inteligência. Me dá essa unção de habilidade, de construir coisas. Então, Bezalel nos ensina que primeiro a gente precisa entregar o nosso coração. Que nessa noite você possa tomar uma decisão na sua vida de entregar o seu coração ao Senhor. Deixar Deus ser o centro, o governo do seu coração. Porque a Bíblia ensina que você deve guardar o teu coração, porque dele procede a tua vida. Guardar o teu coração é você entregar nas mãos do Senhor. E talvez seja tudo que você está precisando, meu irmão e minha irmã. Deus te trouxe aqui para dizer isso a você. Talvez tudo que você está precisando hoje é entregar o teu coração ao Senhor. É render o teu coração na presença de Deus. E muita coisa vai se ajustar na sua vida a partir disso. Amém? Uma consciência rendida também nos faz focar no que Deus quer antes do que eu quero. O texto de Êxodo continua. E Moisés, quando vai falar para o povo, porque Deus fala para Moisés, Moisés vai falar para o povo. Deus escolheu esse jovem Bezalel, escolheu especificamente ele, e derramou o seu espírito sobre ele, para um propósito específico. Então o tabernáculo não foi desenhado por Bezalel, irmão, isso é muito claro, porque não foi ideia dele, não foi um projeto dele, não foi as medidas que ele estabeleceu, não foi os utensílios que ele determinou. Cada detalhe veio de Deus. Ele não teve liberdade para improvisar, ele teve o privilégio de obedecer. Num tempo como esse, irmãos,
A gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas, a gente quer improvisar as coisas, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar um jeito para dar certo, mas Deus está nos ensinando que o jeito para dar certo é obedecendo aquilo que Ele determinou, é o jeito dEle, é focar no que Deus quer, antes do que eu quero. Nós vivemos numa cultura em que idolatra a autonomia das pessoas. Uma cultura em que se coloca o homem no centro, em que tudo gira em torno da sua frequência, do jeito que você está. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque uma vez que eu me coloco no centro da minha vida, eu posso estar bem, como posso não estar bem. E esse é um lugar de perigo, porque a gente pode até, aos nossos olhos, ter conquistas, mas são conquistas pequenas a nível de eternidade. Então, o reino de Deus, ele precisa ser edificado nas nossas vidas, no nosso coração. Em João capítulo 6, 38, Jesus declarou: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, se o próprio Jesus ensinou, irmãos, que é melhor fazer a vontade de Deus antes da minha, que é melhor eu focar naquilo que Deus quer antes do que eu quero, esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho de darmos certo, a nossa casa dar certo, nosso casamento dar certo. Porque até Jesus escolheu viver rendido ao Pai. Então hoje muitos querem que Deus abençoe os seus planos. Muitos querem que Deus abençoe o jeito que você quer fazer as coisas. Mas são poucos os que perguntam quais são os planos de Deus para isso. Quais são os planos de Deus para o meu casamento, para a minha casa, para a minha carreira profissional. E a gente se esforça, a gente vai e a gente constrói coisas, a gente constrói empresas, famílias, ministério, mas a pergunta permanece: quem desenhou essa construção? Quem deu forma a isso? Quem te entregou as medidas? Quem disse que o projeto era esse? Porque há projetos que são grandes diante dos homens, mas nunca nasceram no coração de Deus. E a gente precisa ter sensibilidade para entender as coisas que nascem no coração de Deus. E aí é onde a tua intimidade fará diferença, onde a tua busca fará diferença. Toda construção que nasce da vontade de Deus, ela terá a provisão de Deus. Porque quando Deus é o arquiteto, irmãos, da obra, não vai faltar recurso para a obra. Amém? Então peça ao Senhor: Senhor, me mostra o projeto. Fala comigo sobre fala comigo, me dá as medidas. Deus, quando falou com esse jovem, Ele deu as medidas. Ele disse quais eram os utensílios. Se você ler os capítulos que vão passando, e você vai ver que a Bíblia vai dizendo: Bezalel construiu a mesa do tabernáculo, construiu as cortinas do tabernáculo, construiu os utensílios do tabernáculo, ele colocou as pedras do tabernáculo, ele fez o piso, ele construiu tudo, irmãos, nos mínimos detalhes. Mas ele não construiu baseado na sua mentalidade longe de Deus, ele construiu baseado numa mente rendida ao Senhor. Aí onde está a diferença, que quando a gente está rendido a Deus, Ele fala conosco, Ele revela para nós, Ele direciona a nossa vida, Ele entrega os projetos com detalhes. E eu creio que é isso que fará diferença na sua vida, é isso que fará diferença na sua casa. E uma consciência rendida nos faz também transformar aquilo que é trabalho em adoração. O texto vai dizer, no capítulo 36, verso 1, que ele constrói conforme o Senhor o ordenou. Quando a nossa mente, irmãos, está rendida, nunca enxergaremos apenas um trabalho, ou apenas um serviço para Deus. Quando a gente está com a nossa mente rendida, o nosso coração rendido a Deus, nós sempre vamos enxergar
a glória de Deus presente naquilo que a gente está fazendo. Ainda que as pessoas não valorizam, não vejam, mas a gente faz porque a gente sabe que Deus está vendo. Ainda que as pessoas não evidenciem ou não elogiem, mas a gente faz porque a gente sabe que é para a glória de Deus. Quando a gente tem a mente rendida, a gente não está preocupado se as pessoas estão vendo. A gente sabe que não é só um trabalho, não é só um serviço, é tudo para a glória de Deus, é tudo para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, para que as pessoas conheçam mais sobre o Senhor. O objetivo do tabernáculo, irmãos, não era impressionar pela beleza. Essa nunca foi a intenção de Deus, fazer uma tenda linda para impressionar ao povo. Não, o objetivo do tabernáculo, o propósito era ser um lugar da presença de Deus, um lugar da manifestação da presença de Deus, um lugar onde Deus iria se manifestar, iria falar com o povo, iria mostrar a sua presença. Deus não quer construir algo para chamar a atenção com a sua beleza. Deus quer construir algo para chamar a atenção com a sua presença. Então Bezalel entendeu que não estava construindo simplesmente um prédio, um edifício, não estava construindo simplesmente uma tenda. Ele estava preparando um lugar para a glória de Deus descer. Ele estava preparando, e eu fico pensando, irmãos, como esse jovem fazia as coisas com os mínimos detalhes e preparava com excelência. Porque quando a gente faz algo sabendo que nós estamos fazendo para que a glória de Deus venha, a gente não faz de qualquer jeito. A gente não faz por fazer. A gente não faz por obrigação, a gente faz com prazer, a gente faz dizendo, é esforço, é trabalho, é sacrifício, mas vai valer a pena, porque eu sei que quando eu terminar, a glória de Deus vai se manifestar. Eu sei que quando eu concluir, a glória de Deus virá. Eu sei que quando estiver pronto, Deus vai manifestar a sua glória. E aí a gente não faz de qualquer jeito, a gente faz com excelência. A gente faz com compromisso, a gente faz com amor, a gente faz com dedicação. Se você anda fazendo de qualquer jeito, irmão, é porque talvez você está enxergando só como um trabalho. Se você anda fazendo por fazer, talvez você está enxergando só um serviço. Se você já talvez não tenha tanta alegria ou prazer em fazer, talvez você perdeu o entendimento na mente, não está mais rendida de que o que você está fazendo é para a glória de Deus. Então Bezalel fazia com muita excelência, dedicação, porque ele sabia que a glória de Deus vai vir nesse lugar. O objetivo de Deus não era impressionar pela beleza, era impressionar pela presença. Deus não mudou, Deus é o mesmo, amém? Deus é o mesmo. Deus quer impressionar pela sua presença. Então, Bezalel entendeu que não estava construindo apenas um edifício, mas estava preparando um lugar para a glória de Deus. E é lindo ver, irmãos, porque o livro de Êxodo termina no capítulo 40, o último capítulo 40 termina dizendo que quando o tabernáculo ficou pronto, abra aí o capítulo 40, verso 34, e eu quero só ler aqui para a gente terminar. Depois que Bezalel constrói tudo, a Bíblia diz que Moisés coloca as coisas no lugar, pendurou as cortinas que cercavam o pátio, colocou na entrada ali e finalmente terminou, então ficou pronto. Diga assim, ficou pronto. Diga, ficou pronto. E quando ficou pronto, a Bíblia diz que então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não poderia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Uau! Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar.
Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. E à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada do povo. Uau, você pode aplaudir a presença de Deus, irmão. Você pode aplaudir ao Deus que manifesta na sua presença. Que coisa linda e poderosa. É lindo ver que quando o tabernáculo ficou pronto, então Deus derramou a sua glória. Porque foi feito para Ele. A glória de Deus encheu aquele lugar. E olha, ninguém elogiou Bezalel. Não teve um elogio dizendo assim: parabéns, cara, pelo que você fez. Que coisa grande que você fez. Parece que você fez tudo direitinho. Parabéns, viu? Vou fazer um quadro e botar seu nome aqui, porque foi você que construiu isso. Não teve, irmãos. Então balança essa pessoa ao teu lado e diz assim: sossega a tua alma. Se alguém não está te enxergando, se alguém não está te evidenciando, se alguém não está falando o teu nome, diga assim: sossega a tua alma. Se você está fazendo para Deus, é Deus que vai manifestar a glória dele na sua direção. Ninguém elogiou esse jovem. Porém, todos, a Bíblia diz que todos contemplaram a glória de Deus. Ninguém deu um elogio a esse jovem, porém todos se maravilharam com a glória de Deus. Ninguém disse: Bezalel, parabéns pelo que você fez, bom trabalho, você é um excelente. Mas todos foram impactados pela glória de Deus. Então tem coisas que eu e você, irmão, estamos fazendo para Deus, que ninguém vai perceber, ninguém vai elogiar, ninguém vai dar like, ninguém vai dar curtida. Mas quando a glória dele se manifestar, irmãos, muitos serão impressionados, muitos serão alcançados, muitos serão tocados, muitos serão transformados, muitas casas serão restauradas, muitas famílias serão ajustadas, muitos jovens serão rendidos ao Senhor. Então guarda teu coração. Esse é o propósito de uma mente rendida. É não fazer pessoas admirarem você. Porque quem tem uma mente rendida a Deus não está preocupado em fazer as pessoas se admirar, mas é fazer pessoas encontrarem Deus através da sua vida. Sabe o que Deus mais quer num tempo como esse? Não é que o nosso nome apareça, mas é que a glória dele apareça através do nosso nome. E a gente precisa buscar isso. Jesus diz em Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifique a Deus através daquilo que você está fazendo. O reino nunca foi sobre autopromoção e nunca será, irmão. É sempre sobre glorificar a Deus. Hoje existe uma enorme tentação de transformar o trabalho, o serviço, em busca de reconhecimento. A gente às vezes serve esperando aplauso, que é humano. Às vezes a gente prega esperando aprovação. Quantas vezes eu já não preparei um sermão, e a gente gasta horas preparando um sermão, e a gente investe aqui no estudo, em oração, dizendo: Senhor, eu vou subir ali, eu vou entregar o meu melhor, eu creio que o Senhor vai falar aos corações. A gente termina o sermão, irmãos, só a gente sabe como termina. E a gente desce dessa plataforma, e às vezes a gente fica ali na crise, dizendo assim: Senhor, eu dei o meu melhor, mas ninguém deu um aleluia, ninguém deu um glória a Deus, ninguém disse a mim que foi bom, ninguém falou nada, eu não vi ninguém, eu não vi uma salvação, eu não vi ninguém, Senhor, comentar, falar. Aí Deus disse: você está fazendo para quem? Você está fazendo esperando a aprovação? Ou você está fazendo para que as pessoas conheçam mais ao Senhor?
que nós estamos fazendo, irmão, num tempo como esse? Isso é em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no dia a dia na casa, seja naquilo que você está fazendo. Esse jovem já fazia, Deus escolheu ele especificamente e habilitou ele com sabedoria, habilidade e inteligência acima do comum. E ele passou a construir algo para Deus. Não era mais sobre o seu nome, era sobre o nome de Deus. Então às vezes a gente é pego assim, esperando aprovação, liderando, esperando destaque. Mas Bezalel nos ensina que a maior recompensa é ver Deus ocupar aquilo que nós construímos. A maior recompensa é ver as pessoas glorificar a Deus e não exaltar o nosso nome. A maior recompensa é ver as pessoas se aproximarem mais de Deus e não de nós mesmos. A maior recompensa é ver Deus manifestar a sua glória na vida de cada pessoa. Uma vida rendida, irmãos, transforma qualquer profissão das nossas mãos em um altar de adoração para Deus. Nossos escritórios, nossas empresas, nossas salas de aula, irmãos, nossa casa, nosso ministério, tudo pode se tornar um lugar onde Deus é glorificado. Basta a gente render a nossa mente, basta a gente entregar o nosso coração, basta a gente focar em primeiro saber a vontade de Deus antes da minha. A gente pode transformar qualquer lugar, um lugar para Deus ser glorificado. E Ele quer levantar você para isso. Ele quer levantar você para isso, amém? Ele está te chamando para isso nesse tempo. Tem tantas pessoas que passam por nossas vidas, que passam pelo ambiente do nosso trabalho, que passam pela a profissão que a gente exerce. Mas às vezes a gente está só focado em nós. Às vezes a gente está só olhando para nossas conquistas, para o nosso acúmulo, para a nossa conta bancária, para os nossos... E a gente vai olhando só para nós, esquecendo que Deus poderia nos dar uma sabedoria, uma inteligência, uma habilidade, para a gente usar aquilo que a gente faz e construir algo para a glória dEle. Para a gente usar a habilidade que a gente já tem, mas de alguma forma a gente fazer com que as pessoas possam conhecer a glória de Deus. Que as pessoas possam ter uma experiência com a glória de Deus. Irmãos, eu quero fechar aqui, mas eu fico pensando, como Bezalel enxergou o tabernáculo, depois dele pronto, e vendo aquela nuvem, a glória de Deus manifestando, e mais, vendo todo o povo de Israel, irmãos, todo o povo de Israel viver essa experiência. Que coisa incrível para aquele jovem. Deus espera isso de mim e de você. Porque o verdadeiro sucesso, irmãos, não é quando as pessoas conhecem o nosso nome. O verdadeiro sucesso é quando as pessoas reconhecem a presença de Deus naquilo que a gente faz. E esse é o nosso esforço, essa é a nossa maior dedicação. É isso que Jesus espera de mim e de você. Num tempo como esse, que a gente se renda mais ao Senhor, que a gente ouça mais Deus falar, que a gente esteja pronto para ouvir os projetos de Deus, amém? Deus tem projetos para entregar a você, amém? Deus está chamando pelo teu nome, assim como Ele chamou pelo nome de Bezalel. Deus está dizendo, eu te escolhi especificamente para isso. Para quê? Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Deus, o Senhor me escolheu por quê? Para quê? E aí Ele vai te mostrar o projeto que Ele espera que você construa. E vai ser lindo, amém? Diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, vai ser lindo quando você deixar ser usado por Deus, construir aquilo que Deus está te entregando, e a glória dEle ser manifesta. Diga assim, vai ser lindo ver tantas pessoas conhecendo a esse Deus, através daquilo que Ele confiou a você. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, você pode glorificar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, irmão?
Coloca a mão no teu coração. Antes da gente adorar, fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua presença é real aqui em nosso meio. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos as revelações dessa experiência. E aqui nos encontramos, talvez ainda, Senhor, resistentes de entregar o nosso coração e a nossa mente. Talvez ainda resistentes de entregar o controle em Tuas mãos. Talvez ainda, Senhor, porque a gente sabe fazer demais, porque a gente confia demais em nós mesmos, porque a gente tem muita força, a gente tem muito recurso. Mas nessa noite, Pai, nós entendemos que o melhor a fazer é render a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Então toma esse coração em Tuas mãos. Diga isso para Ele: toma esse coração em Tuas mãos, Senhor. Quebra esse coração. Se esse coração está duro, transforma ele em um coração de carne. Toma minha mente em Tuas mãos, Senhor. Se essa mente está resistente, transforma essa mente em uma mente cativa à Tua presença. Me faz viver essa experiência de construir algo para a Tua glória. Usa-me, Senhor, nessa geração. Aonde eu estiver, torna isso que eu tenho feito uma construção para a Tua glória. E eu creio, Pai, que a partir disso, muitas vidas serão tocadas, muitas famílias serão alcançadas, muitas vidas serão transformadas para a glória do Senhor. Amém e amém e amém. Quantos estão dispostos a render a sua vida ao Senhor? Você pode levantar suas duas mãos e adorar a presença dEle aqui nesse lugar.